Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Vamos hoje estudar e praticar sobre o nosso último tema desse estudo que nós tivemos sobre os segredos da comunhão cristã, os segredos da mutualidade, da reciprocidade. Hoje nós vamos falar sobre orar uns pelos outros. E o nosso texto básico vai ser Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Tiago 5, 16. Que diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Desde os primeiros dias, irmãos, da nossa ligação a Jesus, nós temos descoberto como é fundamental a oração, não é verdade? É um grande privilégio e também é uma grande responsabilidade nós entrarmos diante de Deus para buscarmos do Senhor direção, para buscarmos de Deus proteção, para buscarmos de Deus, muitas vezes, socorro, provisão para as nossas necessidades. E diante das orações que a gente coloca diante do Senhor, a gente recebe respostas, a gente recebe consolo, nós recebemos livramentos, tantas coisas acontecem, um conforto para a nossa alma, a motivação é refeita, nossas forças são renovadas através da oração, de um tempo que a gente tem só nós com o Senhor, e muitas vezes que a gente ajuda o outro irmão a ter quando a gente ora junto. Então, o propósito dessa manhã é a gente estudar exatamente sobre essa oração feita em conjunto, os efeitos que ela tem. Então, a gente colocou aqui algumas imagens que fazem a gente refletir, vislumbrar sobre a oração. E essa eu achei particularmente muito bonita. É quando a igreja, os irmãos se unem em oração. Eu imagino como é belo, como Deus acha bonito isso. Quando Ele olha para nós e vê seus filhos unidos assim. E uma das coisas que mais mostra intimidade, irmãos, na igreja, na família, é a oração. No casamento também. O casamento em que há um diálogo em oração faz com que o casal seja cada vez mais íntimo. Quando você ora com os seus filhos, a família toda ora, ou você, o pai, tem um momento reservado, ou a mãe tem um momento reservado para orar com cada um dos seus filhos, Isso gera muita intimidade, muita. É algo espiritual muito forte, muito poderoso. E que a gente deve cada vez mais aprender a exercitar, a fazer, porque mais do que um mandamento, porque orar uns pelos outros é um mandamento, Como a gente viu aqui. Confesse seus pecados, orem uns pelos outros, porque a oração do justo é poderosa, é eficaz, E esse justo, quem é esse justo? Não é aquela pessoa que faz tudo corretamente, que é perfeita. Para você poder falar assim, será que eu sou justo? E a minha oração, será que está sendo eficaz? Não é a pessoa que faz tudo perfeito. Porque a gente não faz em todo o tempo tudo perfeito. Nós cometemos nossos pecados, mas a gente é justo quando a gente toma posse do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando a gente está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida.
mesmo que você não esteja fazendo tudo corretamente, sempre, quando você busca em oração, através da oração, e você sabe que aquele motivo está debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes você está orando, buscando, reivindicando, tomando posse de uma promessa, que é vontade de Deus para a sua vida. Você se torna um justo naquele momento. Mesmo que você não seja perfeito, e mesmo que você não faça tudo sempre de uma maneira correta. Então é poderoso quando você assim o faz, quando você ora, quando você crê, coisas realmente poderosas acontecem, realmente o céu se move em nosso favor, realmente você consegue fazer os montes tremerem, realmente você consegue fazer com que o diabo se cale, se afaste de você, quando você ora. Aquele hino que a gente canta aqui, bastante antigo, o fogo cai, quando eu oro, o diabo treme. Você crê mesmo nisso quando você canta essa canção? Você crê mesmo que quando você ora, Deus ouve? Deus envia o escape naquele momento? Você realmente crê que quando você ora por uma enfermidade, ela já foi? Ou você vai ficar esperando algumas coisas, alguns sintomas e vai tomar um remedinho logo depois da oração, A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem valor para a sua vida? Vale para você o que está escrito nela? Então é isso que Deus quer falar para nós hoje. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então orem uns pelos outros. É agradável para o Senhor, como o Salmo 133 fala, quão bom e suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. E essa união, essa unidade, essa intimidade, essa amizade, esse amor fraternal, essa liberdade de você se expor para o irmão, dele se expor para você, essa intimidade de você acolher o teu irmão, isso se faz muito através da oração. E é agradável isso. Deus se agrada disso quando Ele vê que a gente está agindo nessa prática, e também é agradável para o seu irmão, é renovador, é inspirador, é animador, saber que alguém realmente o ama, que realmente alguém se importa, de que realmente alguém está ali do lado, Isso é poderoso, só a igreja faz isso, pessoal. Esse ministério, este privilégio, só é para o povo de Deus. Não tem outro grupo de pessoas que experimente isso. Por isso que é inadmissível uma igreja que não gosta de orar, um povo que não gosta de orar, crente que não gosta de orar, que não sabe orar. Não, isso é instintivo. O Espírito Santo está na gente, você vai, você faz, você ora, você sabe fazer isso, está em você. Então, quando os irmãos começam a fugir das orações uns pelos outros, não é nada bom. Não é um bom sinal, não. É um mau sinal. Porque é nesta hora que acontecem grandes coisas. É nesta hora que vem cura. É nesta hora que vem encorajamento. É nesta hora que Deus está colocando algumas pessoas no colo. É nesta hora que Deus está dando livramento. Então, não orar é um tremendo de um pecado. Um grande pecado, é uma grande maldade e não é uma brecha, é uma porta escancarada enorme, um portão enorme para Satanás oprimir, para Satanás enganar, para ele ganhar espaço. Então a palavra mesmo fala para nós como igreja não darmos espaço para o inimigo. Então essa é uma das maneiras, quando você ora uns pelos outros, você está dando cada vez menos espaço para ele. Há uma definição aqui do que seria orar uns pelos outros. Um resumo
deste mandamento, que diz assim: orarmos uns pelos outros significa comunicarmos a Deus as necessidades, as preocupações ou mesmo os pecados dos nossos irmãos, pedindo ao Senhor que haja em benefício desses irmãos para realizar a sua vontade. A oração, ela vai ter essa finalidade, o fim vai ser esse: Deus, faz tua vontade, Deus, opera, Deus, te queremos aqui, Deus, esse caso é seu, Deus, a gente não sabe fazer, a gente está acima das nossas possibilidades, né? Então, quando eu oro uns pelos outros, eu não estou falando de eu orar sozinha, tá? Estou falando desse momento de unidade, de mútua oração. Você vai comunicar a Deus as necessidades do seu irmão, você vai comunicar a Deus as preocupações do seu irmão e às vezes também os pecados. Você fala assim: mas eu vou focar diante de Deus os pecados do meu irmão? É que eu não falo dos meus. Eu estou falando da oração mútua, não estou falando da sua oração sozinho. Quando você olha, muitas pessoas falam assim: fulano de tal, tá desanimado, hein? Fulano de tal, não sei não, tá esquisito. Dos pecados de incredulidade, começa a ficar falando uns para os outros, né? Olha, esse daí tá indo por um caminho. Não, ore por ele. Não precisa ficar falando dele para os outros. Ore, fale para alguém que vai resolver. Deus, eu estou intercedendo em favor desse meu irmão aqui, por causa disso. Eu estou vendo essa situação na vida dele. Eu estou vendo, Senhor, que ele está sendo coberto ali, um manto de orgulho que é vesti-lo, Deus. Então, ore por ele. E quando ele comunica isso para você, ore junto com ele a respeito disso. Nós temos que verbalizar, irmãos. Eu não sei por que a gente tem que fazer isso, se Deus sabe de tudo, mas o fato é que Deus fala para a gente fazer isso. Então, se o irmão chega para você e fala: olha, eu estou com dificuldade nesta área, o meu coração está endurecido para perdoar, isso é um pecado, gente. O meu coração está fechado para ofertar, para servir, sabe? Não quero me envolver, eu não quero problema para a minha vida. Isso são pecados. Então, quando a pessoa fala isso para você, você tem que falar. Você tem que ir na causa. Ele confessou para você que ele está com o coração avarento. Ela confessou para você que ela está atraída por um outro homem que não é sua esposa. Então, o que você vai fazer? Então, irmã, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os missionários da África, os nossos missionários que estão lá na Angola. Não é isso. Qual é a causa? Você está perdendo tempo. Você tem que chamar as coisas pelo nome e colocar isso diante de Deus. Por que você não vai falar? Por que você não vai verbalizar? Porque você não acredita que Deus vai operar nisso? Então, se eu acredito que Deus vai operar nisso, eu falo com todas as letras, eu comunico a Deus com todas as letras para que Ele haja nessa situação, para que Ele cumpra a sua vontade em favor do meu irmão, a vida dele. Tem alguns exemplos aqui de orações, quando a igreja, quando os irmãos oravam uns pelos outros. Então, o primeiro exemplo que a gente vê é Atos 12, verso 5. Vamos abrir? Atos 12, verso 5. A palavra diz assim: Então, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando o rei Herodes, estava já perseguindo a igreja, ficou satisfeito, ficou feliz de ficar maltratando a igreja, já tinha mandado matar Tiago, e agora ele começa a perseguir mesmo e prende o apóstolo Pedro. Sabe-se lá para quê, Para que será que ele ia prender o Pedro? Para matá-lo. Então, a igreja, o que ela podia fazer? Se a autoridade máxima tomou essa decisão e prendeu. Não quis só prender, não quis só perseguir. Chegou a vias de fato, prendeu Pedro.
O que nós vamos fazer agora? Como igreja, como cristãos, como pessoas que creem num Deus todo-poderoso. O que vamos fazer? Vamos procurar o melhor advogado que nós temos em nosso meio. Será que tem algum advogado aqui brilhante? Será que alguém aqui tem influência com algum outro magistrado? Será que alguém tem influência com alguém maior que Herodes? Será que alguém conhece aqui o César? O que nós vamos fazer? Será que a gente vai fazer um protesto pacífico pelas ruas para soltar Pedro? Solte Pedro, solte Pedro. O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir? É bom cada um se salvar, salve-se quem puder. Gente, vão para outros lugares, porque o negócio aqui está ficando feio. Vamos chorar? O que nós vamos fazer? Qual é a melhor atitude a ser tomada? Você pode fazer protesto pacífico? Pode. Tem algum benefício isso? Tem. Você pode ir atrás de alguma pessoa influente? Pode. Mas qual é a coisa mais importante a ser feita? Qual é a atitude que mais vai ter respaldo? Se nós somos crentes e acreditamos no Deus Todo-Poderoso, nós vamos pedir a Ele na ajuda, né? Então a igreja chorava sim, se preocupava, mas como ela manifestava isso? Através das orações. Enquanto Pedro está preso por 4 quaternos de soldados, né? Porque ele era um homem muito perigoso, está lá, dormindo na prisão, a igreja está orando por ele. E o que acontece? Ele é liberto milagrosamente. Um anjo aparece para ele, vai abrindo as portas, vai mandando ele sair. Ele fica meio sonolento, acha que aquilo é um sonho. E o anjo fala, vai, põe a sandália. Vai, Pedro, põe a capa, Pedro, sai. E ele vai indo. Quando ele está na rua, é que ele acorda. Ele fala, não é sonho, estou livre. Por quê, gente? Isso daqui não é historinha, não. Tem muitos problemas na nossa vida que vão ser resolvidos assim. Deus agindo sobrenaturalmente. Mas a igreja tem que orar para isso. A igreja tem que fazer a oração do justo. Que é o quê? Aquela feita segundo a vontade de Deus. Respaldado segundo a palavra de Deus. Debaixo da vontade dos propósitos de Deus. Se torna a oração do justo. E aí ela é poderosíssima. Ninguém vai barrar isso. Ninguém vai impedir do Senhor operar. Enquanto o líder estava preso, a igreja orava por ele e ele foi liberto milagrosamente. Outro exemplo de oração uns pelos outros. Porque eu acredito que Pedro também estava orando ali, mas a igreja estava orando em conjunto, em favor dele. A oração feita em favor de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha, vamos ler o versículo 8 aqui, para a gente entender melhor. Paulo falando o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo está falando aqui, eles passaram por situações que ele pensou que ele ia morrer. E aí ele fala, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Eles já tinham até aceitado morrer ali, né? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações
de muitos, gente. Nós precisamos orar mais uns pelos outros aqui, hein? Ele tinha essa convicção. Ele só não tinha morrido ainda porque Deus tinha propósitos maiores na vida dele. Mas para que esses propósitos fossem se cumprindo, a igreja o ajudava em oração. Então, muitos livramentos, muitas bênçãos, muitas respostas vêm como resultado de orações. Por quê? Coloca a sua fé nisso. Quando eu oro a Deus, eu coloco a minha fé naquilo. E a palavra de Deus fala que Deus recompensa a nossa fé. Não tem como você bater nessa porta com fé e ela não abrir. Porque Deus não vai ignorar isso. Ele é a recompensa daqueles que o buscam. Então o apóstolo Paulo fala, nós estamos firmes, vocês continuem orando, que quando tudo de bom acontecer, vai ser também por causa das respostas de Deus às orações de muitos. Então, a igreja orou em favor de Pedro, os crentes oraram em favor do apóstolo Paulo, e tem um outro exemplo aqui também, em favor dos crentes, todos os crentes. Então, vamos ler Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. O apóstolo Paulo aqui falando também, dando umas últimas instruções para essa igreja de Colossos, ele diz o seguinte, ó: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras orava, batalhava por esses crentes, pelos seus irmãos em oração, em favor dos crentes. E também tem o texto de 1 Tessalonicenses. Vai um pouquinho só mais para frente. Capítulo 1, verso 2, que é a próxima carta aí. Paulo falando, sempre dando graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante uma coisa a notar aqui, que Paulo menciona, ele fala que ele orava pela igreja. Não é errado você fazer isso. Sabe, você falar assim, eu estou orando por você, não é errado. Em algum momento eu achava que eu não devia fazer isso, porque parecia que eu estava sendo, sabe, orgulhosa, de, sei lá, querer trazer alguma honra para mim, porque estou falando que estou orando por alguém, mas às vezes mas a gente tem que falar, é certo. Por quê? Para que a pessoa seja animada, saiba que, poxa, eu não tem solução para o meu caso, né? Tem alguém que está crendo comigo nisso, está me ajudando em oração. Deus vai responder. Quando Deus responder, a pessoa sabe, olha, tá vendo? Deus respondeu à fé da gente. Deus responde sim à nossa fé. Vale a pena sim comunicar a Ele, pedir ajuda a Ele em todas as coisas. Antes de ficar buscando remédio, ajuda de homem, eu vou comunicar a Deus. Faz a pessoa aprender a confiar e depender de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus, sim. Fala, vamos orar. Agora, quando você começa a falar assim, nem chama para oração nem nada, você acha que essa pessoa vai confiar mais em Deus? Acho que não.
Você só está colaborando para ninguém mais confiar em Deus, ninguém mais ora, ninguém mais busca nada, porque a gente é uma igreja moderna, nós somos uma igreja onde nós temos muitos recursos ao nosso redor, nós temos muitos médicos, nós temos muitos profissionais para cuidar da gente, a gente está com problema na alma, a gente vai lá no psicólogo, a gente está com problema judicial, a gente vai lá e paga um bom advogado, se a gente está com problema de saúde, a gente vai lá em um médico. Que oração, que nada. Para quê? Não precisa. Deixa que isso mesmo eu resolvo. Não. E aí é como se só fosse buscar Deus só na última, como fosse a última coisa a ser feita, sendo que deve ser a primeira coisa a ser feita. A primeira coisa a ser feita é pedir a Deus, a presença de Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente precisa. Deus tem que ser o primeiro. E aquilo que a gente precisa fazer, nós fazemos, mas não podemos tirar Deus das coisas mais simples da nossa vida e nem das coisas mais difíceis, senão a gente está agindo como um bando de incrédulo. Que evangelho é esse? Incrédulo desse jeito, onde a oração está uma coisa rara. Quem dera a nossa igreja moderna fosse como aquelas pessoas que quando alguém morria trazia para a igreja. Em vez de levar para o necrotério, chamar não sei o que, levar para o médico. Quem dera. A gente veria mais milagres. A gente veria Deus respondendo ali, ó, na hora. Mas não, qualquer coisa, todo mundo é meio médico, meio juiz de futebol, né? Todo mundo entende de futebol, todo mundo entende de medicina. Toma um remedinho tal, toma... Cadê a oração, hein? Cadê a comunicação diante de Deus as coisas? Perdeu o emprego? Cadê a oração diante de Deus? O filho está rebelde? Cadê a oração diante de Deus? O casamento está frio? Cadê a oração diante de Deus? Um devorador tremendo começa... Dinheiro... Você acha que você vai guardar o dinheiro, quebra a calça. Você acha que vai guardar dinheiro, fica doente, R$400 de antibiótico. Você acha que você vai... comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, é roubado. Então, essas coisas, você fala, cadê a oração? Essa é a última coisa que a pessoa vai lembrar de orar. Fala, Deus, o que está acontecendo? Estou falhando? O que é? Me mostra, me dá a tua direção. Eu acho que isso está errado. Não. Aí a pessoa reclama, a pessoa maldiz, a pessoa... E orar que é bom? Às vezes o negócio está acontecendo ao seu redor, gafanhoto vindo, tudo quanto é canto. E a própria palavra fala, e o meu povo viu tudo isso e me buscar nada. Não busca Deus. Então a gente precisa voltar para o primeiro amor mesmo. A gente precisa voltar para as primeiras obras, gente. Oração em favor de Pedro, oração em favor de Paulo, oração em favor dos crentes. E agora... outro exemplo que está em Efésios 6. Oração em favor dos líderes. Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito. Quando mesmo que eu devorar no Espírito? Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo, que tinha bastante intimidade com Deus, que tinha muitas revelações do Senhor, muito sobrenatural, um grande teólogo, não é? Deus deu muitas revelações para ele. E ele pedia, orem por mim. Será que era uma falsa humildade dele? Será que ele precisava mesmo da oração dos irmãos? Se ele via Deus face a face? Será? Será que era uma falsa humildade? Não, é necessário.
tanto para ele como para o bem do próprio povo, porque quando você dá a oração também, quando você serve o outro, quando você ama o outro através da oração, isso faz um bem tremendo para você. A bênção de Deus, ela sempre é recíproca. Sempre, irmão, sempre é assim. Sempre que você dá, vai fazer o que recebe feliz, mas você também é feliz. Isso é muito tremendo da parte de Deus. Quando você ora por alguém e ele é alcançado, ai que bom que ele resolveu o problema, ajudei ele a resolver o problema. Mas não se engane, você não sai vazio não. Mesmo que você não veja o seu problema resolvido naquele momento, você foi abençoado, você foi agraciado de alguma outra forma. Você pode não ver naquele momento, você pode ver. Naquele momento você se encheu de uma paz transcendente. Mas em outras coisas que você talvez esqueceu, que você não estava lembrando mais, de repente você é surpreendido com aquilo na sua mão. Entenda uma coisa, Deus, ele nunca está devendo nada para a gente, ele nunca deve nada para ninguém. Se você faz alguma coisa para ele, ele nunca deixa você sem receber. Nunca, nunca. A gente pode culpar os homens disso, de não darem aquilo que a gente às vezes, né, precisa e merece, né? Agora Deus, ele não fica te devendo nada. Se você fizer algo para alguém com amor, você está fazendo para ele. E ele sabe recompensar. Muito bem. Então é necessário a gente aprender a orar. Aqui ele fala, né? A oração em nosso próprio favor. Ele fala, vigiem, né? Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, que vocês vigiem, fiquem atentos e perseverem em oração. Não é bom, irmãos, a gente acostumar a orar fervorosamente só uma vez na semana. Só uma vez, assim, na vida. Não. Tem dias em que a oração te envolve de uma forma que você sente mesmo, que você derramou todo o teu coração. Isso é muito bom. Mas você não é bom você ter isso sempre na memória. Sabe? Se você lembra, quando eu orei aquele dia, não, isso não é legal. É bom que você ore sempre, sempre, para você não ter mais essa diferenciação. Que naquele dia, eu não sei, eu oro assim fervorosamente sempre, eu não sei que dia que foi. É isso que ele está falando. Não adianta você orar de uma vez assim, faz o céu se abrir, depois você não ora mais. Ele está falando, persevera. É importante que você persevere na oração. Pode ser que vai ter dias em que parece que o céu vai descer mesmo sobre você. E isso é muito gostoso, isso é muito poderoso. Mas tem dias em que teu corpo não vai tanto assim, né? Você não sente tanto, mas você continua orando. Isso que você precisa fazer. Independente dos seus sentimentos. Independente do que você está vendo. Porque a gente não anda, a gente não toma decisões, a gente não serve, não ama, por aquilo que a gente vê. A gente anda, caminha por fé. Por fé. Então, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta eu me tremer inteira, mesmo que eu tenha orado e não tenha me arrepiado, mesmo que, será que Deus ouviu? Se você está orando debaixo da vontade de Deus, é uma oração de um justo e ela é poderosa. Mesmo que aparentemente não fez chover no momento. Você está vendo só uma pequena mão ali de um homem, como uma pequenina nuvem, mas vai chover. Entendeu? Vai chover. Ore em seu favor, fervorosamente, perseverantemente e pelos seus líderes. E essa oração tem que ser constante, gente, constante. Assim nós vamos estar cumprindo esse mandamento. Algumas considerações quanto a essa oração mútua, onde eu faço nós fazemos uns pelos outros. Primeira coisa, para essa oração
acontecer na igreja, né, ou na casa de alguém onde a gente possa se reunir, o ambiente tem que estar propício, viu? Eu não estou falando da esfera espiritual, porque às vezes tem bastante resistência. Não está propício, vamos parar. Não é isso. Estou falando de um ambiente em que você, ser humano, faz ele ser propício, né? Para que os cristãos se sintam à vontade, sintam-se livres para compartilhar suas necessidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Como a gente vai orar uns pelos outros, e eu preciso saber, eu vou orar pelo meu irmão, eu preciso saber qual é a necessidade dele. Ele precisa, muitas vezes, confessar os seus pecados, como a gente leu em Tiago 5:14. Isso não dá para ser feito no meio da rua, não, irmãos. De uma maneira assim mais eficaz, não dá. Para ser feita no meio da rua, com um monte de gente passando na calçada, ou te chamando, ou falando. Essa oração que eu estou falando para você não vai dar para ser feita assim. Ou com criança chorando junto, chamando, telefone tocando. Irmão, peraí. O teu irmão contou metade da situação. Peraí que eu vou atender o telefone. Só um minutinho. Fica daí, tá? Depois a gente retoma da onde nós paramos. Aí você atende. Sabe o que vai acontecer quando você desligar o telefone e foi lá? Irmão, é isso daí. Aí ele não abre mais o coração, faz aquela oração social e tchau. Não. Tem que ser um momento onde você para tudo. Tem que ser um momento onde você se dispõe a orar. Porque orar pensando no que vai fazer depois é ruim, viu? Vamos fazer uma oração de 10 segundos para... Às vezes a necessidade vai te fazer isso. Mas essa oração mútua, onde você vai mover céu e terra, com essa motivação, não dá. Não vai dar. Então você tem que criar um ambiente propício para isso. Um ambiente calmo. Um ambiente onde a outra pessoa perceba, veja, que você está disposta a orar com ela mesmo. Que você está disposta a ouvir mesmo. Você está ali, sou toda ouvidos. Ouvidos e coração. Então, aí a pessoa vai se sentir livre, à vontade, e vai compartilhar suas necessidades. Vai falar o que ela realmente precisa. Claro que diante desse ambiente, você tem que ter também confiança da parte dessa pessoa. Né? Se ela também não tiver confiança, ela não vai abrir tudo. Ela não vai confessar os seus pecados. Né? Então, é melhor que ela arranje outro companheiro de oração. Mas precisa ter. Você precisa ter uma pessoa assim, que você confie. Né? Na igreja, você tem que ter pessoas que você confie. Não confio em ninguém. Está errado. Tem gente boa, pessoal. Tem gente que tem um coração sincero. O que é isso? Né? Vamos parar de ser tão pessimista, tão enganado. Né? Com esse diabo mentiroso que fala que a gente não pode confiar em ninguém. Está amarrado isso em nome de Jesus. Tem pessoas que têm um coração de Deus, sim. Não são perfeitos, mas têm um coração de Deus, sim. Que são amigos fiéis, sim. Sinceros, sim. E que você deve. É muito bom ter essas verdadeiras amizades, esse amor fraternal. Ele existe. Então, você só precisa criar esse ambiente. Ter cuidado com isso. Né? Para que a pessoa possa se abrir. O segundo ponto para a oração mútua acontecer é que a gente tem que entender o seguinte: a gente tem o dever de orar uns pelos outros, mesmo que a pessoa não tenha te feito um pedido específico. Mesmo que ela não tenha falado assim, fulano, ora por mim, estou precisando de oração para eu suportar, para eu ter mais amor, mais paciência lá com meu esposo, com os meus filhos, ou para eu ter mais paciência lá no meu ambiente de trabalho, eu me sinto muito hostilizado, está difícil para mim esses dias. Mesmo que a pessoa não tenha te falado, nem tenha te pedido, né? Especificamente, se você observar a situação, o Espírito Santo te falar para orar, vá até ela e ore, mesmo que ela não tenha te pedido. Não pedi. Não, você tem o dever
de fazer isso. Olha, pais, vocês têm o dever de orar pelos seus filhos. Os filhos têm dever de orar pelos seus pais. Sabe, a igreja tem o dever de orar pelos seus líderes. Os líderes têm o dever de orar por cada ovelha, por cada crente, mesmo não ter te falado nada. Ah, não me falou, não vou orar. Não, está errado, tem que orar. Um terceiro ponto, podemos dizer ao irmão que temos orado por ele sim, para que o mesmo seja encorajado a confiar em Deus e dar a Deus a glória. É aquilo que Paulo falou. Paulo fala que orava pela igreja. A gente só leu algumas passagens aqui, mas as cartas, todas as cartas ele fala que tem orado por eles. Algumas cartas ele fala assim, eu tenho pedido para Deus encher vocês de amor. Eu tenho pedido para Deus para vocês crescerem na graça, crescerem no conhecimento, crescerem no amor fraternal, para que vocês sejam entranhados em amor. Eu tenho orado por isso. Muitas vezes ele fala assim que ele até se angustia, né? Por pensar nas necessidades da igreja. E ele fala que ele ora mesmo. Qual é o pecado nisso? Não é orgulho. Isso não é orgulho. Isso precisa ser falado para que a pessoa se sinta animada a confiar no Senhor. E quando vier a resposta, ela vai saber a quem dar glória. A Deus. Devemos orar com a certeza de que Deus recompensará a nossa ordem de orar. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, na parte B do verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, ou seja, quem a ele busca, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vamos ler junto esse texto? Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Se eu vou orar, irmãos, é o mínimo que eu creia que Deus vai fazer algo, gente. É o mínimo. E eu tenho que ter isso na minha mente. Na minha mente. Olha, Senhor, eu vou orar a Ti, eu vou Te buscar pela minha vida espiritual. Eu vou colocar diante de Ti, Senhor, que eu preciso desse Teu amor, dessa Tua sabedoria. Eu preciso de mais da Sua unção. Quando eu terminar essa oração, eu tenho que descansar. Olha, Deus, eu vou colocar diante de Ti que eu preciso que o Senhor cure minha vida financeira, porque eu já tenho feito de tudo que eu entendo, que eu sei, tenho tomado todos os cuidados, não tenho comprado por impulso, não tenho me deixado levar pelas coisas desonestas, e o que eu entendo que eu devia fazer, eu tenho feito. Tenho ofertado, tenho dizimado, segundo a minha prosperidade, mas tem áreas ainda que precisam ser curadas, não está bom. E quando você coloca isso diante de Deus, crendo, como Ele fala aqui, ó, com fé, né? Se você se aproximando dEle, crendo que Ele existe, que Ele recompensa, que Ele vai honrar essa tua oração, você tem que descansar. Você não pode, depois de entregar uma oração dessa, e continuar. Você termina de orar, você levanta. O mais importante da oração é quando você levanta. Isso que vai mostrar se você creu ou não. Se terminou a oração, quando você levantar e for fazer as coisas do seu dia a dia, vai mostrar se você descansou, se você creu, ou se você vai ter pedido lá para Deus curar as finanças e depois vai ficar lá olhando para as contas lá. Caramba, vai cair tudo essa semana. Meu Deus. Como é que eu vou fazer?
que eu vou pagar primeiro? Vou pagar primeiro essa, vou deixar aquela para depois, os juros maiores, né? Poxa, você acabou de pedir, Deus ajuda, você já está lá remoendo como é que você vai pagar com menos juros. Você já assumiu que você vai pagar em atraso. Então, os crentes precisam entender isso aqui, ó. Ore com certeza de que Deus vai recompensar aqueles que buscam a Ele. É horrível, imagino que coisa horrível isso para Deus, né? Claro que Deus não fica escandalizado com a gente. Eu acredito que Deus não se escandaliza com a gente. A gente que se escandaliza uns com os outros, com a gente mesmo. Mas a gente não é surpresa para Deus, não, né? Ele não fica, ai, o que a Márcia fez? Me surpreendeu. Não, ele não se escandaliza com isso. Mas, gente, que espécie de orações são essas? E que você ora para uma pessoa, vai feliz, aí a pessoa fica olhando para você como se não tivesse orado, coisa nenhuma. Fica feliz agora, ó. Deus falou que a pedra rolou, né? E aí você ora por ela, vai feliz, vai confiante, vai ser feliz. Aí a pessoa sai com aquela cara, você quer morrer de desgosto com uma coisa dessa. Você, hein, ser humano, falho, hein? Imagina Deus falando com a pessoa e a pessoa não acredita. Então isso isso aqui é a base de tudo, fé. Fé em Deus. Não fé nas circunstâncias. Não fé em você. Você precisa ter fé em Deus. Em Deus. Orar e levantar como alguém que orou. E descansar. E bola para frente. E não vai ficar mais preocupado com isso. Entregou nas mãos de Deus, zerou. Vai pensar em outras coisas, vai fazer outras coisas, vai louvar a Deus, vai viver como uma pessoa vitoriosa, né? Coragem para crer. Oração pelos irmãos é algo que requer dedicação, requer tempo e requer também algum esforço, uma perseverança. Mesmo que aparentemente a oração não seja notada, às vezes é muito silenciosa, né? Ninguém nem sabe que você está orando pelo outro e tal. Mesmo assim, ela é poderosa. E por muitas vezes, irmãos, quando você orar uns pelos outros, é a coisa mais valiosa que você pode fazer por aquele irmão naquele momento. O que a igreja podia fazer por Pedro naquela hora? Só orar. Só orar isso é muita coisa. Muita coisa. Às vezes, quando os pais estão vendo os filhos muito rebeldes, e são pais fiéis, são pais que ensinaram, são pais que são sérios na palavra, que são pessoas que têm uma vida íntegra, mas mesmo assim os filhos estão rebeldes, né? Aquilo ali são ataques na mente, onde aquele jovem, aquela jovem vai ter que decidir por Deus. Ele vai ter que decidir por Deus. Ele vai ter que dizer não para as escolhas erradas, né? O que o pai e a mãe devem fazer? Muitas vezes esse momento é orar mesmo, porque já ensinou, já até conflitou, já até confrontou, né? Então o filho diz amém para o pai e para a mãe na hora, na frente, mas o pai e a mãe sente que quando o filho se afasta, ele está fazendo tudo errado. Então, o que fazer? Orar, gente. Orar é a única coisa a ser feita neste momento. Quando as outras coisas você já fez, você vai ter que perseverar em oração. Pelo teu irmão, muitas vezes você vai ter que dar tempo para ele mesmo. Você vai ter que se doar realmente, vai ter que ter dedicação para até ver a oração perseverante, até que o louvor de Israel se estabeleça, como Isaías 62 fala. Vou orar, vou clamar, os seus atalaias estão diante do seu muro dia e noite, eu vou clamar até que aconteça. Então não pode ter um período para terminar. Quando vai terminar essa oração uns pelos outros? Quando meu irmão não vai precisar mais? Quando que eu vou parar? Quando que eu não vou mais precisar orar com ele? Até que a gente seja levado dessa terra. Porque enquanto a gente estiver aqui, esse mundo hostil,
que jaz no maligno. O diabo não gosta da gente, viu? Só para te avisar, o diabo e os seus amiguinhos não gostam da gente. A gente atrapalha bastante os planos dele. Então, até que a gente saia daqui, vá para o céu, eu preciso. Aí, me ajuda aí. Me dá o braço aí, vamos orar junto. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos ter essa mesma unidade. De amor, de fé, de ajuda, de intimidade, através da oração. Por que é tão importante? Não põe não, pastor, a resposta. Só para a gente vai terminar aí. Por que é importante, irmãos? Orarmos uns pelos outros. Porque é mandamento? É mandamento orar uns pelos outros? É, né? A gente está estudando os mandamentos recíprocos, né? É mandamento. Mas por que é tão importante você cumprir esse mandamento? Por que é tão bom você receber a oração de alguém? Por que é tão bom você orar por alguém? Por quê? Ah, porque crente tem que fazer isso, pastor. Faz parte da nossa... de ser crente. Nós ora. Por que, irmãos, que é tão importante isso? Porque a gente é fortalecido? Quando a gente ora uns pelos outros, a gente é fortalecido? Por que mais? Você nunca parou para pensar nisso, não? Quando alguém ora pela gente, a gente recebe um cobertor, assim, e ficamos protegidos, é isso? Há um crescimento quando a gente ora uns pelos outros? Aumenta a nossa fé? Quando você ora por alguém, você sente tudo isso? Quando você ora por alguém? Você sente que você cresce? Você sente que sua fé aumenta? Você sente que você está coberto quando você ora por alguém? É? E quando você recebe a oração de alguém, você sente isso? Você sente isso ou você sabe que é isso? Quer dizer, a gente sente na hora e depois esquece, né? Você recebe, fica feliz, sai da igreja feliz. Aí na segunda-feira, você continua sentindo coberto, você continua sentindo que você cresceu, você continua sentindo que a tua fé, olha o gráfico foi parar lá nas alturas, cresceu assim 2 milhões de vezes. Você continua sentindo isso? Para a gente refletir melhor. Eu não estou falando que a oração, o propósito desse mandamento não é fazer com que a gente só ore, tá? Então eu só vou orar e não leio a palavra, vou prejudicar. Não é isso. Todos os mandamentos têm que andar juntinhos, como trilhos. Para não descarrilar, vamos em tudo. A gente precisa de tudo, de tudo. Olha como a gente é exigente. E como Deus faz o povo dele ser exigente. Você precisa de tudo. Você precisa da oração, você precisa da palavra. Por quê? A gente estava vendo no ITQ essa semana um assunto assim. Quando você só busca a oração e poder de Deus, só busca ter experiências espirituais e manifestação de dons, eles vêm, claro que vêm. Porque a sua fé, você coloca nisso e Deus opera, claro que opera. Mas se você só busca isso e a palavra de Deus, você não a conhece muito bem, em vez de você ler a palavra e orar, você só ora. Você vai deixando a palavra, não vai participando de escola bíblica, não vai participando dos cultos. Eu vou para o monte, eu vou para o seminário, né? Eu gosto de ver fogo cair, eu gosto de fogo, Eu gosto de poder de Deus, eu gosto de sentir, eu gosto de ver. Legal, eu gosto também.
Mas você não pode buscar isso e deixar a palavra, porque senão você vai se tornar um ignorante. Ignorante na palavra de Deus, no caráter de Deus. Você vai deixar de conhecer você vai deixar de conhecer teu inimigo. Você vai ser uma pessoa fraca, rasa na fé. Na fé. Porque a sua fé, ela vai estar baseada não na palavra, mas nas suas experiências espirituais. E quando as suas experiências espirituais cessarem, porque tudo vai cessar, as profecias vão cessar, os prodígios vão cessar. A palavra de Deus nunca passará, é o que a Bíblia diz. Então, quando tudo isso cessar, como é que fica a tua fé? Acabou, né? Rasinha, rasinha, rasinha. Um ventinho vai arrancar. Porém, tem um outro lado. Se eu ficar só com essa palavra, com essa palavra, com essa palavra, letra, 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 sem o Espírito, eu me torno uma intelectual da palavra. Eu me torno uma formalista, uma legalista, entendeu? Conheço a palavra. Não pode. Você tem que conhecer a palavra e andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Você precisa dos dois, gente, para a gente não cair nos extremos de ser um legalista e de ser um bobão, manipulável, pelas suas próprias emoções. Não pode. É o que Pedro fala. 1 Pedro o quê? Abra lá, segunda carta de Pedro. Não, capítulo 1 aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Empenhem-se para acrescentar à sua fé o poder, o conhecimento. E esse poder aqui, que é a excelência moral. A virtude aqui, que é a excelência moral, que o pastor estava falando, né? Se você tem fé em Cristo, você precisa ter excelência moral. Então, o que é excelência moral? São as suas decisões por ser uma pessoa que age corretamente. Né? Então, eu não posso falar que eu tenho fé em Deus e eu sou uma pessoa que compro e não pago, sou uma pessoa que falo que vou estar com você em tal horário e não estou, sabe? Infiel nas pequenas coisas. Falo que não quero falar com alguém, peço para alguém mentir, falar que eu não estou em casa. Isso não é coisa de gente que tem uma excelência moral. Né? É um pai que não está nem aí para os filhos, é uma mãe que não faz comida para os filhos, só faz miojo. Né? Come bem, come aí. Não cuida nas pequenas coisas. Né? Age de qualquer forma. Então, se você tem fé, você vai decidir por ter um comportamento coerente com a coisa de Deus. Você vai ser excelente moral. Você vai pagar, vai comprar e vai pagar. Né? E não vai achar que você está fazendo um favor, não. Olha, eu paguei, grande coisa. Você não fez mais que a tua obrigação. Né? Olha, eu paguei no dia, você não fez nada mais que a tua obrigação. Né? Olha, eu parei no farol vermelho, hein? Ah, é? Estava vermelho, você tinha que parar, né, ô mané?
Então, excelência moral. A essa excelência moral é acrescentado o conhecimento da palavra. Então, ao conhecimento da palavra, o domínio próprio. Então, como é que eu vou ter domínio próprio, gente? Como é que eu vou ser perseverante? Como é que eu vou ter amor fraternal e amor a Deus se eu não tenho a ação do Espírito Santo na minha vida? Então, eu preciso ter as decisões, eu preciso tomar minhas decisões, eu preciso buscar a palavra, eu preciso do poder em mim. Se a gente negar, porque tem pessoas que caem muito para os extremos, ou são aqueles crentes que, porque a Bíblia fala isso, eu vou me esforçar para fazer, para não sei o quê. Olha, aí é a justiça própria sua. Você não se liberta, quem te liberta é Deus. Mas você precisa crer, né? Então eu não posso nem ser metida besta de achar que eu estou salva, que eu sou uma pessoa boa, porque eu conheço a palavra. Mas se o Espírito Santo não estiver agindo na tua vida, você não entende nada. E se você acha que você vai viver só no sobrenatural, nem pisa no chão. Eu fico voando como asas. Deus me dá asas como águia. Eu fico voando, eu fico vendo, mas não tem excelência moral, não gosta de ler a palavra. Não é fiel ao que fala. A sua palavra não pode ser escrita, não tem palavra. Não. Então, eu tenho que conhecer a palavra e tenho que ter unção do Espírito. As duas coisas. Eu não nego o sobrenatural. Eu não posso negar. Mas eu também não vou desprezar a palavra de Deus. Eles andam em conjunto. Perseverança, experiências espirituais aqui. Mas estamos todas ligados. É como o fruto do Espírito. Está tudo ligado ali. Porque eu amo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho domínio próprio, eu sou gentil, eu sou fiel, né? Eu tenho mansidão, né? Tudo junto. Tudo junto. Eu não vou produzir coisas independentes. O fruto do Espírito gera tudo isso. Como esse texto maravilhoso aqui, que ensina tanto a gente também. Né? Então, por que é importante, irmãos, orarmos uns pelos outros? Com tudo isso que a gente viu aqui. Já esqueci. Por quê? Que é tão importante? Por que você... É tão bom receber uma oração, hein? O que você sente quando recebe uma oração assim, feita de coração? Quando você abre o teu coração. Aliás, deixa eu abrir, deixa eu parar para pensar aqui com vocês. Vocês já fizeram isso? De chegar para alguém de confiança e abrir o teu coração, confessou seus pecados e a pessoa depois orou por você. Aconteceu isso já? Por que não aconteceu? Por que para alguns não aconteceu isso? Não falou? Não comunica, né? Eu não comunico, eu não falo para ninguém dos meus problemas. Ninguém tem que saber da minha vida. Não tem que incomodar os pastores com os meus problemas. Olha, isso é duro, viu? Isso é duro, é duro, é duro. Para que você quer oração, irmã? Para que Deus abençoe minha vida. Sim, mas em que área? Não, é todas as áreas. Ai, que nervoso que dá isso. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Opera em mim agora aqui para poder orar. Porque não tem condições. Não, aí eu fico. Que Deus abençoe. Deus, eu não sei a necessidade dela, Pai. O Senhor sabe a necessidade dela, abençoa. Que coisa horrível isso, gente. É horrível, é uma incredulidade tremenda. Sei lá, entende mesmo. Gente, é o mínimo. Fala sério, é o mínimo. Se você vai pedir para alguém orar por você, a pessoa não pode saber. Ora por mim, mas você não pode saber pelo que você vai orar. Poxa, tem mais fé que alguns aí. Não é uma coisa pontual, não. Acontece mais do que a gente queria. Olha, irmãos, é o seguinte. Se orar uns pelos outros é comunicar a Deus.
né? As necessidades, as preocupações, os pecados dos meus irmãos. Eu não sei nada. Que oração vai ser essa? Não, vamos ser razoáveis. Que oração vai ser essa? Eu não sei nada. Aí me perguntar, pode ler, pastora? Eu vou pegar... Não, você vai interceder pelo teu irmão, mas você não vai ler, não. Você vai pegar lá e ficar assim, ai, Deus abençoa. Não sei o que é, mas abençoa. Claro que tem que ler. Já falamos para não pôr o nome. Lógico que você tem que ler, pelo amor de Deus. Você tem que verbalizar o que é o sonho dessa pessoa. Não, eu não posso... Mas que pudor esquisito é esse, hein? Eu posso falar mal dele, mas não posso orar por ele. Eu não posso saber as necessidades dele para orar. Eu posso falar de tudo, de quem eu nem conheço, mas não posso saber o que ele... Que é isso? Que coisa mais maligna, que coisa enganosa, né? Impedindo a gente de ser feliz. Até perdi o amor tem que nos motivar a fazer todas as coisas, né, irmãos? Orar, ajudar, ouvir. Então, quando você for orar por alguém, você não está sendo um bisbilhoteiro de perguntar para a pessoa o que é. Né? O que você quer que eu ore? Para você orar com fé, gente. Não precisa. Né? E se a pessoa não quiser falar para você, aí o que você faz como crente? Eu vou apresentar, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou falar assim, não, irmão, você tem que me falar. Eu não vou sair daqui quando você não me falar. Não. Ela não quer abrir para você? Que pena. Você vai ficar meio assim, fala, poxa, né? Não dá para insistir, porque a confiança tem que vir, né? Até hoje tem gente aqui que não confia em mim. Pessoas falaram assim para mim, pastora, não leva mal não, mas eu prefiro falar as coisas para o pastor do que para a senhora. Aí eu olhei assim, é mesmo, que legal, né? Poxa, né? Porque a senhora, né? Às vezes a senhora, né? Pega a mais dura. Então, é cada uma. Tá bom. Você que sabe, quer confiar nele? Confia. Confia, mas não tem problema. Né? Não, mas algumas pessoas são mesmo. Né? Então, se você elegeu alguém para você confiar e tal, tudo bem, ore com essa pessoa. Mas tem alguém para você orar junto. É tão importante isso. Precisa, irmãos, precisa. Sabe? Olhe para o teu cônjuge. Elege ele nisso. Ai, não posso contar tudo para minha esposa. Senão, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou um homem fraco. Não, ela vai pensar que você é um homem humano. Mesmo porque tem coisas que não, você pode querer esconder, mas a gente sente, percebe, né? Então, eu vou falar isso pro meu marido, né? Fala. Gente, ele é você tem intimidade com ele para tantas coisas, não vai ter para oração? Não faz sentido, né? Então, as mulheres, seja lá o que for, precisam falar para os seus esposos e eles precisam falar para as suas esposas. Não pode ter segredos entre a gente. Né? Mas se você não é casado, quem é a pessoa que você confia, que é uma pessoa de oração de Deus para você compartilhar as suas necessidades, suas preocupações, confessar seus pecados, sem medo dessa pessoa falar para a torcida do Corinthians e do Flamengo tudo junto. Quem é, né? Essa pessoa de Deus. Tem, né? Tem. Você precisa fazer. O que eu quero ressaltar hoje, irmãos, é que vocês retirem da cabeça de vocês o seguinte, esse engano do diabo de falar assim, eu não posso compartilhar com ninguém. Né? Os meus problemas, ninguém tem que saber. Não, você ficar sofrendo calado sem pedir ajuda, isso é maligno. Maligno. Então, você está precisando de ajuda, corre, sabe? Busca em Deus e numa pessoa de Deus para te ajudar. Você não precisa ficar sofrendo calado. Não é essa a vontade de Deus. Por isso que a gente é igreja, pessoal. Por isso que a gente nós somos membros interdependentes. Você precisa falar para alguém, muitas vezes coisas assim terríveis,
né? Pecados terríveis. E tem que ser aquela pessoa de confiança para você confessar, para você se libertar daquilo, né? Não ficar sofrendo ali calado. Então, maridos, quando vocês estiverem tentados, seja lá de qual maneira for, confesse para suas esposas e orem juntos. Ó, mulheres, quando vocês se sentirem tentadas, né? O diabo tenta mesmo, ele põe cada pensamento louco na cabeça de todo mundo aí. Não escondam essas coisas, sabe? Teve um sonho, teve um pesadelo, veio um pensamento, veio uma tentação. Confessem e orem juntos. Isso vai sarar o relacionamento. Isso vai também proteger o casamento. Os filhos devem fazer isso. Devem pedir ajuda para os pais também nisso. Não devem ficar com medo de falar, né, para que a gente possa orar. Porque enquanto a gente fica calado, enquanto a gente fica escondendo, o diabo vai ganhando terreno. Então, falem, orem e comuniquem as suas necessidades, porque isso é importante. Deixa eu passar alguns exercícios para vocês. Por que é importante orarmos? Vocês querem a resposta? Orarmos uns pelos outros? Os cristãos aprendem a revelar uns aos outros as suas dificuldades. E cada um é levado a depender mais de Deus e dos irmãos. Todos os membros são incentivados a serem mais abertos, quando percebem que os irmãos da igreja os amam e se importam pelo seu bem-estar. Como consequência a esta unidade, as orações são respondidas e todos ficam mais felizes e agradecidos. Está vendo por que o diabo não gosta que vocês orem uns pelos outros? Por que ele não quer que você fale da sua necessidade abertamente? Porque Deus vai responder quando a gente ora em unidade, em concordância. Porque você vai perceber que você é sim amado por Deus e pelos seus irmãos. E aí, quando você percebe que você é amado, você vai ter cada vez mais vínculo com Ele, com a igreja e com Deus. E aí seus relacionamentos vão se tornando mais profundos. Fica mais difícil de te arrancar da igreja. Fica mais difícil dele te derrubar. Por isso que ele não quer. Por isso que ele fica falando aí, ó, no seu ouvidinho, assim, ó. Não conta o teu problema, não. Resolve você sozinho. Você vai contar seu problema? Vou ficar falando para todo mundo. Olha, você vai contar para o pastor vai ficar usando seu problema lá na mensagem. Viu? Fica falando, fica. Você vai virar ilustração de mensagem. Fica falando seus problemas que o pastor vai ficar pregando palavra direcionada para você. Sabe, o pastor não tem nada na vida, só tem você na igreja. Então ele vai pegar, ele vai construir o sermão para te dar chulapada. Fica falando isso daí. Né? Aí o que você faz? Não vou falar, não, deixa eu sofrer sozinho, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus é o meu socorro. Só que Deus colocou você numa igreja, onde os membros são interdependentes, onde Deus vai usar a mão desse teu irmão para pôr na sua cabeça, onde Deus vai usar a boquinha desse irmão para falar com você. Às vezes é cansativo esse bando de crente que só quer que Deus fale diretamente com você sem usar o homem. Deus tem que falar comigo. Então, quando é um sonho, quando é uma visão, eu recebo. Quando é através da mensagem, o pastor pregando, mais ou menos. Quando é o outro irmão, sei não. Que isso, gente? Deus usa os homens para falar. Deus pôs pastores aqui para cuidar de você, mas não fala. Quantas vezes a gente fica sabendo que o outro estava doente, ficou internado, quando ele saiu da internação, que a gente vai saber. Isso ainda me deixa nervosa, sabia? Confessar isso, me deixa nervosa. Que espécie de família nós somos? Não contei para o pastor não fica preocupado. Ai, meu Senhor da glória. Aí está todo mundo sabendo, né? Menos os pastores bobões lá. Sabe de nada. Aí até que um escapa de um. Pastora, fulano de tal está melhor?
Como assim tá melhor? Tava doente? Tava, não tava vendo, não? Nossa, sofreu um acidente, quase morreu. Quando foi isso? Hoje? Não, uma semana atrás. Meu Deus do céu. Porque não foi orar. Tá vendo? Pastor nem para ir lá, pastor nem para falar para a igreja orar. Nós não sabíamos. Tá vendo? Pastor não tem unção de Deus. Não, Deus não fala para ele as coisas. Deus não revela as coisas para ele. Poxa, gente, mas olha, não precisa de sobrenatural para isso até. O irmãozinho não pode falar para o outro. Até isso Deus vai ter que ficar se manifestando para falar, porque os irmãos não falam. Não, gente, aquilo que a gente tem que se comunicar, para que Deus vai intervir nisso? Para quê? Que Deus vai manifestar a palavra de conhecimento? Isso é do conhecimento de todo mundo aí, menos dos líderes. Ser impedido de ajudar, com certeza. Com certeza. Então, não vamos fazer mais isso não, né, gente? Vamos amadurecer, igreja? Vamos amadurecer? Vamos crescer aí? Deixa as coisas que são da ciência de Deus para o Senhor. Ele revela quando Ele quiser. Mas aquilo que já está revelado, né, que precisa ser falado, vamos falar, para a gente não ficar aí sofrendo à toa. Orem uns pelos outros, para que a gente tenha um vínculo de verdade, para que seu irmão receba amor, fique animado, saiba que você o ama, deixe ele orar por você, para você saber para você receber o amor dele também. Para que a gente fique firme, pessoal. Isso é o amor fraternal. Quando você se calar, você saiba que você está ajudando a obra de Satanás, não a de Deus. Se você se calar, você está no império do medo. Se você se calar, quem te calou foi o diabo, com a sua permissão. Porque Deus gosta das coisas claras. Deus é a verdade. Tudo que eu vejo na palavra de Deus só me faz ter mais a certeza ainda. Você gosta de fazer as coisas escondidas, esse negócio de ficar aguentando calado, essas coisas de não vou falar não vou mostrar minhas fraquezas, isso é coisa maligna. Porque a gente confessa pecado, a gente se expõe para ser curado. Tem essa não. A gente não está aqui para mentir, para passar a imagem de, eu sou super poderosa. Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda em muitas coisas. E você também precisa de ajuda. Vamos nos ajudar. E Deus ajuda todo mundo aqui. E a gente cada vez mais unido, mais abençoado, felizes e contentes. Assim. Mas tem que verbalizar as coisas. Essa coisa de ficar calado, se esquivando do irmão, isso não é de Deus. Isso não vai fazer a gente chorar com liberdade. Não vamos ter liberdade para orar. Exercícios espirituais. As pessoas que eu tenho ajudado por meio de orações constantes, porque essas orações, elas são perseverantes. Não é uma oração que eu faço uma vez na vida, não. Quem você tem orado junto? Por quem você tem orado? Quem são essas pessoas aí? Quantas pessoas tem aí nessa lista aí que você lembra? Oração em favor dos líderes, oração em favor de si próprio, oração em favor de todos os crentes, todos os irmãos da igreja. Oração para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Quem são os irmãos, especificamente os irmãos da igreja? Da igreja, que tem a mesma fé que você ora junto, que você ora com e por essa pessoa. Quem são essas pessoas? Será que tem uma pessoa aí? Desde o tempo da minha conversão até agora, são essas as pessoas que mais têm orado por mim e comigo, né? Quem são essas pessoas? Que oram por você, que oram com você, desde que você se converteu aí, hein? Quem são esses seus amigos que você caminha junto em oração? Não vou perguntar isso, não quero que você responda em voz alta não, mas precisam ter pessoas nessas listas aí, hein? A gente precisa mudar se não tiver ninguém. Porque a gente está em pecado, hein, irmãos?
Se a gente não tiver cumprindo isso daqui, ó, nós estamos em pecado. Que a gente possa mudar, decidir mudar. É a base principal, é oração, palavra e louvor. Essa tríplice aqui, ó, esse tripé, se você tirar um, não vai ficar em pé. Pode. Pensando no exemplo de Epáfras. Quem era o Epáfras mesmo que a gente leu, hein? Quem é esse irmão? Ei, irmãos, vocês estão aí? Quem é o Epáfras? O que é que ele fazia? Hã? O que é que o Epáfras fazia, gente? É um irmão que combate em orações em favor da igreja, que nós lemos aqui em Colossenses. Batalha em oração em favor da igreja, dos crentes, dos seus irmãos que ele conhece ali, para que cresçam, para que tenham fé, para que suportem as lutas. Então, com base no exemplo dele, resolvo fazer as seguintes modificações na maneira de orar pelos meus irmãos. O que você vai fazer com base nesse exemplo aí? Exemplo bíblico. Vou interceder. Muita gente já... Olha, com relação à oração, a gente já fez aqui relógios de orações, né? Olha, fulano e fulano, ora em tal horário. Quando a gente ia batizar alguém, quando a gente ia fazer algum projeto, a gente fazia relógio de orações. E aí alguns se manifestavam, né? Muitos se manifestavam a participar. Acabou o relógio de oração. Nem para os cultos vinha. Aí depois, vamos fazer uma intercessão? Poucos vieram. Poucos. E de forma perseverante, né? Uns vinham um dia, outros, aí faltava 2, vinham um dia, faltava 2. O que é isso? A gente faz oração para batalhar, irmãos. A gente precisa ser treinado. Você não vai chegar no dia do caos. Quero ver você usar arma. Você não está enferrujada. Você não lembra mais como é que você põe aquela bala. Vai se atrapalhar toda ali, pronto, já levou um monte de chumbo já. É sério, a aula de hoje é bem séria. É a última aula desses segredos que a gente viu aqui, desses mandamentos recíprocos. É a última aula. E ela é o que tem que chamar a gente para uma mudança definitiva. Sabe? Uma decisão definitiva. Porque crente que não ora, não tem poder do Espírito de Deus. Não tem fé, vai ser inconstante, vai ser como aquela onda levada pelo mar, vai ser como aquela nuvenzinha que passa para lá, para cá, que não tem nenhuma firmeza. Está com problema no casamento, vai orar. Está com problema no ministério, vai orar. Está com problema de enfermidade, você tem que orar. Você tá pondo defeito na igreja onde Deus te colocou, então ore por ela. Está olhando para os seus líderes e está falando, sei lá, a unção do pastor parece que já foi embora. Não sinto mais tanto isso. Não gosto de vir para as escolas bíblicas. Não gosto de estar junto, não gosto de servir. Vai orar. Porque você está fora. Está andando à margem do caminho. Tem que estar no caminho para você estar protegido, no caminho santo. À margem do caminho você não tem nenhum respaldo. Então, basta, né? O tempo é chegado, acabou. Da gente ficar apenas, sabe, na indecisão. Pelo amor de Deus, enquanto a gente está indeciso, enquanto a gente está indefinido, enquanto a gente realmente não se apropria das coisas de Deus e não começa a praticar, a gente só vai levar chumbo dessa vida. Não vai ser feliz, não vai viver a vida abundante de Deus. Então a gente precisa realmente, a partir de hoje, começar a batalhar em oração também.
Porque se você orar, você vai gostar da palavra de Deus, você vai ter a menor dificuldade para louvar a Deus. Se você amar a palavra de Deus, inevitavelmente você vai orar a palavra, você vai louvar o Senhor. E aí você vai ser cheio de alegria, de força, você vai servir bem, você vai ser uma bênção. Uma bênção. Mas hoje o tema é oração. Então, com base no que Epáfras nos mostrou, você está batalhando em oração por quem, hein? Bom, quero citar nesse momento a fonte dos estudos que nós tivemos aqui. Foi usada a apostila e o livro Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, falando sobre mutualidade. O autor é Lovell Bailey. Esse livro foi escrito em 2008, né? Foi a base para os nossos estudos. Então, eu quero dar o crédito para o autor da apostila e do livro. Foi grande bênção para nós. Amém? Que Deus os abençoe.